Boa noite! Tudo bom aí? Tava chegando música pra vocês? Tava muito bem. Todo mundo bem por aí? Como é que tá o ano? Tá acabando ou já parece que já começou outro aí pra vocês? Caramba, hein? Tenho conversado com um monte de gente, todo mundo falando, pô, o ano acho que não acaba. Acho que é um atrás do outro, meu amigo. E o ano passado parece que foi assim também. Chegou essa época de final do ano, a impressão que dava é que, ó, já tava emendando direto, assim, não para. E que bom estar com vocês aqui. Já fazia tempo que a gente não tinha um momento como esse, né, de um lançamento de curso. Eu tenho percebido que isso tem ficado também cada vez mais espaçado, né? Esse é um ponto que eu quero resolver ano que vem, tornar isso mais frequente, ter mais momentos online. A correria realmente tem dificultado esses momentos online. Ano que vem eu vou priorizar isso. Tenho sentido saudade, falta de alguns de vocês. A gente percebe, sente, né? Teve gente que ficou muito próximo durante a pandemia, né? Foram muitos cursos durante a pandemia, então faz falta. Que bom a gente poder encerrar esse ano de 2025 fazendo um evento como esse. Eu me lembro lá do primeiro Decision Making Using Kinevin, quem lembra disso, lá de 2019, ali, finalzinho de 2019, foi o primeirão desses cursos, e hoje a gente vai ver onde esse negócio chegou, aonde que a gente foi parar com esse movimento que começou lá em 2017. Então, aproveita para poder pegar um café, uma água, se acomodar. Eu vou contar uma história para vocês para que a gente possa entender o contexto por trás do que está acontecendo aqui hoje. Alguns de vocês já me conhecem de muitos anos e para vocês isso não vai ser novidade. Talvez seja legal também relembrar essa história. Mas para alguns de vocês isso vai ser novidade. Quem está chegando agora, quem esteve comigo agora nos últimos meses e eventualmente não sabe muito bem o que é que está acontecendo, que iniciativa é essa, pode parecer estranho, né? Uma coisa que não faz muito sentido, é muito diferente de tudo que vocês já viram. Então, vamos começar com uma breve história, no máximo 5 minutos de vocês nisso. Bom, desde 2017 eu venho tentando modelos diferentes de educação. Isso começou lá na Caixa, quando eu percebi que havia uma necessidade de capacitação dos gerentes de projeto da Caixa. Para quem não sabe, eu era chefe do escritório de projetos de lá e estava muito próximo dos gerentes de projeto, percebendo a necessidade que eles tinham de se capacitarem mais. No entanto, a dificuldade que a Caixa tinha de oferecer a capacitação para as pessoas. Até mesmo porque a maior parte delas era por licitação ou então três orçamentos. Nem sempre quem vinha oferecer a capacitação era a pessoa certa para aquele momento dos gerentes de projeto. Então veio uma ideia lá em 2016, 17, pena que o Thiago Nascimento não está aqui, porque foi quem me ajudou a começar isso. Falou, pô, e se a gente fizesse um treinamento gratuito? Isso começou lá com um preparatório para certificação PMP na Caixa. E quem ministrou esse treinamento fui eu na hora do almoço. Se tiver alguém que tenha participado daquele momento, se manifesta aí pro pessoal, talvez aqui ainda tenha. E foi tão disruptivo, foi tão transformador, isso capacitou tantas pessoas que eu falei, pô, e se eu começar a tirar? Porque eu tinha só um ou dois certificados na época, o PMP e mais um ou dois. Eu falei, e se eu começar a me certificar em outros e pegar esse treinamento e passar para os outros? Me deu uma motivação tão grande que isso me ajudou a estudar também, me deu vontade de estudar. Pra vocês terem uma ideia, de lá para cá, já foram mais de 60 certificações. A cada nova certificação, eu não via a hora de poder chegar e fazer um curso, fazer alguma coisa que passasse aquele conhecimento, somando ao conhecimento das certificações anteriores, e isso começou a virar uma bola de neve e me motivar demais a fazer isso cada vez mais. Esses cursos começaram a ficar, no início, ser focados em empregados caixa, só para empregados caixa. Não demorou para que a galera do Banco do Brasil visse isso, me convidasse para poder participar de uma iniciativa Caixa e Banco do Brasil, que logo depois veio, que foi para a turma do ETO, né? Logo depois foi para a turma do eGovNights. Todos os servidores públicos também tinham acesso a esses cursos gratuitos. E de servidores públicos para todo mundo, isso aconteceu justamente na pandemia. Então, de 19 para 20, os meus cursos continuaram gratuitos. Esse se tornou o meu modelo de negócios e isso foi, assim, foi consolidado quando eu fui fazer a minha pré-qualificação para o doutorado em 2019, lá na França. E eu fiquei mais ou menos um mês em Bordeaux e eu percebia uma coisa interessante que acontecia lá. Dava 5 da tarde, o rio estava cheio de gente ao redor. A turma abria uma garrafa de vinho, abria um espumante, colocava ali
uma baguete, alguma coisa para comer, e todo mundo na beira do rio. Aí eu perguntei para um amigo meu, eu falei, essa turma que tá aqui, deve ser o pessoal rico, né? Ele falou, não, cara, é todo mundo. Eu falei, mas como é que o pessoal consegue dar conta de parar de trabalhar às 5 da tarde? Ele falou, porque aqui a diferença de salário entre quem ganha muito e ganha pouco é mínima. E eu fui consultar isso, fui averiguar, e é mínima mesmo. Claro que tem a turma que tem muito dinheiro, mas eles não são a regra. A regra é baixa diferença de salário. Mas espera um pouquinho. Por que se consegue isso lá e não se consegue isso aqui? Qual é o segredo para ir atrás disso? Eu não acho que haja uma única resposta, mas eu acho que uma chave pode abrir a primeira porta. E eu percebi isso quando eu pisei na primeira faculdade lá, fundada em 1600 e alguma coisa. Aquilo lá é o berço do conhecimento. Você vê gente com 30 anos já fazendo doutorado. Aqui, para a gente ter acesso à educação de qualidade, vocês sabem a dificuldade que é e o preço que se paga quando vai se fazer isso no mundo privado. Hoje nós temos cursos muito acessíveis, mas como o foco ainda é o lucro, esses cursos acessíveis, eles também pecam pela qualidade. Quantos de vocês já viram cursos de 40, 100 horas gravados? Como fica o seu ânimo de participar de uma experiência dessa? Será que você realmente está absorvendo aquele conhecimento? Então, como a gente pode trocar o fazer o curso para se capacitar? São coisas diferentes. Durante muito tempo, eu tentei criar um modelo no qual nós afastássemos a barreira financeira para que as pessoas que quisessem ter acesso à educação pudessem, e não qualquer educação. Quem já fez curso comigo sabe que tipo de educação a gente está falando. Mas a conta não está fechando. Primeiro, eu não consigo fazer isso sozinho. E com a minha idade já percebi isso. Segundo, eu não consigo encontrar outros professores que façam isso comigo. Não dá. Nem todo mundo consegue se dedicar ao que eu me dedico para fazer esse tipo de coisa. Muita gente tem as vidas diferentes. Terceiro, esse modelo, o modelo que eu criei até hoje, ele é um sonho, ele não é sustentável, porque ele só funciona comigo. E de sonho, a gente sabe que é legal, mas uma hora eu vou embora e esse modelo tem que continuar. E como é que ele continua do jeito que está? Não continua. Então a ideia agora é como nós podemos criar um modelo que absorva o aprendizado que eu tive de 2017 para cá. Porque houve cursos que deram muito certo, que deram dinheiro. Mesmo o curso sendo gratuito, deu dinheiro. E eu vou chegar lá para te explicar como isso aconteceu. Houve cursos que a gente não teve grana. A gente pagou para poder fazer. Mas todos eles trouxeram aprendizados. E eu particularmente acredito que se a gente reunir o aprendizado de todos esses cursos, essa iniciativa pode ser diferente. Então a iniciativa que vai acontecer nesse ano, ela é a mais ambiciosa e também a que está sendo construída por uma base mais sólida de conhecimento. A ideia é trazer para vocês um curso que seja totalmente gratuito e os outros cursos que eu tinha, você lembra como era? Se você quisesse o certificado fazia parte da modalidade com contribuição. Porque de fato o certificado não é conhecimento, o certificado é uma coisa material. Deu certo, mas afastava as pessoas. Sabe por quê? O meu foco inicial não era mudar a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é conseguir um emprego melhor. E é o certificado que leva isso para elas. Não é o conhecimento que elas conseguem comigo. Então, se não tiver o certificado, o resultado final não chega. A pessoa tem o conhecimento, mas ela não consegue necessariamente comprovar isso. Então, mesmo que as pessoas não queiram pagar, elas não precisam. E Gino, como esse modelo vai se sustentar? É um experimento, eu não sei. Eu tenho uma boa ideia. E tenho 6 anos de experimentos que me trouxeram bons aprendizados. Portanto, vamos não apenas para mais uma iniciativa igual às outras. Vamos para a iniciativa mais audaciosa que eu já fiz até hoje. O nome dessa iniciativa é o nosso MBA em Gestão Estratégica de Valor. Vou compartilhar com vocês a tela e vocês já vão ver aí também. E essa iniciativa ela se torna disruptiva além da nossa, além do formato, mas no que ela se propõe a entregar. Caso vocês não estejam enxergando direitinho aí, me fala, tá? Bom, o início desse MBA, a proposta desse MBA é focarmos no fim e não no meio.
Vocês vão encontrar uma série de outros MBAs por aí que focam no meio. Por exemplo, MBAs em gestão de processos, MBA em gestão de negócios, MBA em gestão de projetos, portfólios. São muito, PMO, são importantes e são o meio. Novamente, se a gente não focar no fim, a gente tende a incidir no problema do Peter Drucker. Nada pior do que fazer da melhor maneira possível aquilo que não deveria ser feito. Nada pior do que fazer da melhor maneira possível o negócio que não deveria ser feito. De gerenciar da melhor maneira possível o projeto que não deveria existir. De construir da melhor maneira possível o PMO que não deveria acontecer. Então, o foco no meio pode ser um dos grandes problemas que está levando as nossas organizações a gastarem tanto dinheiro com método, com modelo, com framework, mas não ter o resultado de fato. No entanto, se a gente perguntar para as pessoas o que é valor, até quantas perguntas essa reflexão aguenta? Porque boa parte das organizações não consegue responder o que é valor se juntar todas as diretorias. Porque cada um pensa de uma forma diferente. E de fato não tem só um tipo de valor diferente. Então nós vamos abordar aqui 37 tipos diferentes de valor. Eu fiz uma pesquisa ao longo do último ano do que é valor. E eu me deparei com 37 tipos diferentes em 5 categorias que vão de valor para ser humano, de valor para a sociedade, valor para projetos, valor para negócios, e daqui a pouco eu vou mostrar um pouco para vocês sobre isso. Como esse MBA vai funcionar e como a gente consegue sustentar ele sendo gratuito. Bom, as 5 modalidades de inscrição, eu vou passar rapidamente com vocês por todas elas. A primeira é a modalidade social, a modalidade que democratiza a educação. Então, essa é uma inscrição gratuita, não é bolsa, porque você não tem que fazer nenhuma aplicação. Você vai entrar no site do MBA, vai pegar uma inscrição gratuita e vai se inscrever. O que você ganha com essa inscrição? Acesso a todo o treinamento, todo o curso. Esse curso ele vai ser feito na Pionira. Quem já conhece a Pionira sabe do que eu estou falando. Haverá 5 trilhas diferentes, novas na Pionira, com uma forma totalmente diferente de trabalhar também a educação lá no meio da savana. Todos os materiais do MBA, eu estou falando de PDFs, mas há uma série de outros materiais que vocês vão ter. Todas as apostilas, slides, templates, tudo do MBA. Vocês terão acesso ao fórum da comunidade do MBA. Haverá o certificado oficial e é MBA mesmo. Muita gente fala, Gino, mas é MBA? É MBA mesmo. Talvez seja o primeiro MBA gratuito do mundo. Totalmente gratuito, sem precisar aplicar para nenhuma bolsa. Todos terão acesso à mentoria de IA. Então, nós vamos utilizar a IA para ajudar vocês durante o MBA. Não é um chat GPT que você pode consultar, mas é uma mentoria via IA. A gente está treinando o IA já há mais de um ano e tem muita coisa legal que a gente tem feito em educação por meio da IA. Vocês vão ter acesso a uma mentoria de IA. Não tem TCC, não haverá TCC. E todos vocês terão acesso a todas as ferramentas que estão sendo disponibilizadas pelo MBA por até 12 meses. Então, por 12 meses. Durante um ano, vocês terão acesso a isso. Quanto tempo leva para poder fazer esse MBA, Gino? Entre 12 e 18 meses, dependendo de quanto você está no pique de fazer. Essa primeira turma deve demorar mais de 12 meses. Estou esperando que seja algo em torno de 14 a 16 meses no mínimo, sendo 18 meses o máximo. A ideia é que a gente faça entre 14 e 18 meses. Depois eu vou abrir para a gente poder tirar dúvida, eu vou passar por o mais rápido possível, sem comprometer a informação, depois a gente troca uma ideia. Vocês vão perceber o seguinte, que a segunda modalidade, que é a modalidade estratégica, esse é o preço, não é que a pessoa que paga por ela, que tem vontade, que tem a iniciativa de contribuir, ela está pagando por 2 vagas. O valor do MBA para essa pessoa, ela vai contribuir com 5 mil. E o que ela tem? Absolutamente tudo o que as outras pessoas que fizeram na modalidade social fizeram, tem, mais alguns benefícios que eu vou passar para você. A pessoa que optar pela modalidade estratégica, ela também faz o MBA com tudo que a modalidade social tem e, por exemplo, se o Tiago se inscreve nessa modalidade, o Tiago habilita uma vaga nova. Isso é importante. Quem está promovendo isso não é o Gino. O que é uma coisa diferente do que eu fiz nos outros. Por isso não é sustentável. Eu queria bancar isso sozinho. Isso é impossível. Quem está promovendo essa iniciativa são vocês. O que eu vou fazer é patrocinar pela minha empresa uma quantidade de vagas.
Então a minha empresa vai doar uma quantidade de vagas gratuitas. 20, 30 vagas. Depois eu vou mostrar para vocês outras empresas que vão fazer a mesma coisa. Então, quando abrir as inscrições, você vai ver que tem X vagas gratuitas. Essas vagas gratuitas são vagas doadas pela minha empresa. Se o Thiago entrar e fizer uma inscrição, por exemplo, aqui, o Thiago ele contribui com o valor de 5 mil, que pode ser pago até em 12 vezes, mas 5 mil é um valor com desconto à vista, e o Thiago habilita uma nova vaga. Vai aparecer uma vaga a mais, que quem deu essa vaga foi o Thiago. E a pessoa que entrar pode pegar essa vaga. O que mais a pessoa que se inscreve aqui ganha? O que o Thiago vai ganhar além disso? Além da inscrição com tudo que os outros têm, o Thiago vai receber um kit na casa dele, físico, com várias coisas legais do MBA. Isso aqui é ilustrativo, não necessariamente os kits vão ser exatamente como esses, mas para vocês terem uma ideia do que vem nesse kit aqui, vocês vão ter um planner de gestão estratégica de valor exclusivo e personalizado. Isso só quem se inscrever na modalidade estratégica, tá? Templates impressos, templates físicos para vocês poderem trabalhar, um caderno específico para você poder se organizar no curso, com uma personalização que facilite seus estudos, um kit de ferramentas com a identidade do MBA, aí sim com a logomarca, uma coisa bem bonita, bem personalizada para você e algumas ferramentas surpresa, que eu não vou dizer para não estragar, claro, a surpresa, que vão ajudar a sua experiência no MBA. Então, quem se inscrever na modalidade estratégica e qual é o valor que essa pessoa está contribuindo? Ela está contribuindo com 5 mil. Qual é o MBA que você consegue encontrar com um valor desse, com tudo isso que você tá recebendo e habilitando mais uma vaga? Então, não é que você está pagando duas, você está pagando menos do que os MBAs que existem por aí. Boa parte deles. O que mais a modalidade estratégica recebe? Vocês vão receber um livro digital dos 37 tipos de valor. Esse livro ele vai ser entregue para vocês em até 6 meses depois do fim do curso, porque ele vai ser escrito com o material do curso. Esse grupo também tem uma mentoria comigo. Então, haverá grupos temáticos. 5 trilhas diferentes, vocês vão ver daqui a pouco. 5 grupos diferentes. Imagina que o Matheus ele está interessado em sustentabilidade. Então ele vai participar da mentoria de sustentabilidade. O que eu entendo de sustentabilidade? Pouco. Então eu vou trazer pessoas convidadas para poder ajudar nessa mentoria com vocês. A mesma coisa para as outras trilhas. Vocês vão receber um deck de cartas que ajuda você no dia a dia a trabalhar, por exemplo, em workshops, em reuniões, em planejamentos estratégicos, os 37 tipos de valores. Como se fosse aqueles decks da Estruturas Libertadoras, sabe? É muito fácil, muito rápido de usar também. Haverá uma mentoria específica para você. Então, haverá uma IA disponibilizada para esse grupo com uma mentoria específica de alto nível. Uma coisa bem bacana e bem moderna. Vocês terão 2 ferramentas software disponibilizados para você: calculadora de valor e o mapeador de proposta de valor. Imagina que o Matheus se inscreva nessa modalidade. Ele tem 2 softwares que são proprietários nossos e que não são coisas que estão na internet, são coisas exclusivas e que vão ser disponibilizados para vocês utilizarem. 2 desses softwares. Mais uma biblioteca digital com uma série de e-books, livros e tudo que você precisa para poder acompanhar com mais ênfase ainda o curso. Outros templates, esses editáveis. Poxa, eu quero fazer uma proposta de valor na minha empresa, eu quero fazer uma proposta de valor para o meu cliente, ou eu quero, de alguma forma, mapear um pouco melhor um business case social. Você vai ter templates editáveis aqui também. Haverá um grupo exclusivo para gente, para essa galera do estratégico, no LinkedIn, e acesso por 18 meses a essas ferramentas. Então, essas ferramentas aqui e todas as ferramentas tecnológicas, vocês terão acesso por 18 meses. Depois do curso, tá? Então, acabado o curso, mais 18 meses. Lá na Pionira, vocês vão ter acesso aos oráculos da Pionira e oráculos específicos pelo WhatsApp para vocês. Então, o Matheus vai ter um WhatsApp que ele vai poder trocar ideia sobre gestão estratégica de valor, poder relembrar conteúdo do curso. Sabe por quê? Por mais que você tenha um monte de recursos comigo, as dúvidas vão aparecer quando você estiver na frente de alguém, numa reunião, por exemplo, ou num planejamento estratégico. E não dá tempo de você falar, putz, eu tive uma aula agora há pouco sobre como gerar valor sustentável, eu não lembro do que é. Peraí, fala para o seu cliente esperar,
fala para o seu colega de trabalho esperar que você vai entrar na plataforma para poder acessar a aula, não dá tempo. O que você tem na sua mão é um telefone celular. Então eu preciso disponibilizar uma ferramenta para você que você consulte pelo telefone celular. O Matheus está fazendo o curso. Se ele tiver uma dúvida sobre alguma coisa de algum módulo, ele pega o WhatsApp, manda um áudio para essa IA e essa IA vai orientá-lo a fazer isso. Super simples, super rápido e acessível para você na hora que você precisa. Porque não adianta, senão não dá tempo. Aí você aprende um monte de coisa no curso e não consegue usar. A terceira modalidade é a modalidade executiva profissional. E essa é um pouco diferente. Ela tem tudo o que a anterior tem. E quando você se inscrever nessa, você libera duas vagas sociais. Então, a anterior, que é a estratégica, 5.000, todos os benefícios que eu te falei até agora. Essa daqui, ela libera duas vagas sociais, ela tem todos os benefícios da anterior, mas além de você ganhar o kit, vai chegar na sua casa. Quem fez o behavior comigo vai lembrar disso. Essa é diferente, claro, é para o MBA. Vai chegar uma outra Mystery Box para você em casa. Essa Mystery Box vai trazer uma série de ferramentas exclusivas, que obviamente eu não vou dizer para você o que é, porque é uma Mystery Box, é por isso que eu não posso contar. O que que você vai ter aqui? Um kit estratégico com um monte de ferramentas selecionadas por mim, uma para cada módulo, como a gente fez no Behavior, um curso antigo que a gente fez, uma para cada módulo, mais algumas outras para poder tornar a sua experiência muito mais legal. Quem tiver comigo nessa modalidade, além das duas ferramentas que os outros tiveram, você vai ter mais três. Lembra dessa do VMO? A governança por valor usando a fronteira eficiente de Markowitz? Essa é uma outra versão. Essa é uma versão para esse curso. Ela é bem mais robusta do que a versão anterior. Medidor de impacto. Como quantificar valor social e sustentabilidade para projetos. Se tem alguma organização que não está falando nisso hoje, eu imagino que não tenha, mas se tiver, já está precisando falar. E você pode levar isso, não é uma teoria, você vai levar um software para poder fazer isso com eles. Quinto, geradores de backlog. Criação de histórias de usuário orientadas a valor. Não é só um priorizador de backlog, é um priorizador de backlog utilizando a teoria do curso. Quem já me conhece também sabe que os meus cursos não trazem o que eu acho, né? Os meus cursos trazem o que eu pesquisei. Portanto, tudo o que vier aqui de teoria é teoria validada. Ou porque tem validação científica, ou porque tem uma bibliografia robusta o suficiente para poder validar aquilo. Nada sai da minha cabeça, não tem nenhum modelo criado por mim. E uma coisa legal é que os professores que vão dar aula aqui, são professores que realmente geraram valor. Eu vou dar um tempo daqui a pouquinho para te mostrar isso, mas deixa eu acabar de mostrar os benefícios dessa modalidade. Essa modalidade, ela tem um diferencial. Para quem ela é? Para pessoas que querem atuar como consultoras de valor. Seja consultor na sua própria empresa, o que seria um intraempreendedor. Imagina que o Samuel trabalha no instituto e o Samuel queira ser um consultor estratégico de valor no instituto. Então aqui ele vai aprender a ser um intraconsultor, um consultor para dentro da empresa. Se você quiser ser um consultor para fora, para ganhar dinheiro, para poder viver disso, isso também vai ter uma contribuição específica para você. Então, aqui, quem fizer parte dessa modalidade vai entrar comigo numa formação de consultores estratégicos de valor. Além do certificado do MBA, você vai ganhar uma certificação oficial em consultoria estratégica de valor, emitida pela minha empresa. O que eu vou te ajudar aqui também? A elaborar propostas de consultoria. Uma dificuldade que todo mundo que está começando, e até quem já está na área também tem. Gino, quanto é que eu cobro? Como é que eu faço para poder gerar? Como é que eu faço para poder mostrar o valor dos meus serviços? Porque não adianta nada você saber falar de valor para os outros, mas na hora de apresentar o seu serviço você não consegue demonstrar. Então aqui vou te ajudar a trabalhar propostas comerciais ou propostas internas para poder vender projetos dentro da sua empresa para as áreas parceiras, precificação e acesso a casos reais, estudos de casos reais. Não apenas estudos de casos da minha empresa que eu possa compartilhar, mas estudos de casos de mercado também. Quem participar dessa modalidade também pode receber indicações para projetos junto comigo.
Então, imagina que algumas pessoas se destaquem pelas notas. Embora não tenha TCC, imagina que a Lorena se destaque pelas notas. E eu quero que a Lorena venha trabalhar comigo numa consultoria. Então, eu posso fazer uma convite para ela, ela vem trabalhar comigo, ela vem como trainee e ela recebe por isso também. Então, não é só que ela não é só uma parceria, ela entra com o trabalho e eu entro e eu fico com dinheiro. A gente vai ter ali um contrato e ela vai poder participar estando sob minha gestão. Então, vai ganhar uma mentoria comigo também. Eu também posso indicar você para projetos externos que não vão participar comigo. Se alguém, se de repente me cotarem para algo que eu não possa atender, eu indico você, desde que eu tenha, claro, certeza de que você vai honrar esse trabalho e eu vou estar junto contigo fazendo accountability disso. Eu sou accountable, você é responsável. Então, nesse caso, você recebe e eu faço a mentoria para você. Aqui é parcerias diretas com a Gino Terentin. E aqui você vai trabalhar comigo, eu vou levar você até uma consultoria comigo. Lembrando, pessoal, que isso não é algo que vai acontecer para todo mundo. Isso é por desempenho e não para todo mundo que se inscrever, tá? Isso é um processo muito importante porque ele envolve a minha empresa. Então, quem tiver interesse vai manifestar interesse e é claro que eu vou buscar ajudar vocês para estarem comigo nisso. E nós teremos uma rede só desses consultores que vão compartilhar boas práticas entre eles. Então, é uma rede exclusiva. Além disso, mentoria comigo, além da mentoria do executivo, uma mentoria para consultores. Um networking específico, claro, vocês vão estar dentro de uma rede extremamente selecionada, porque esse grupo é de no máximo 50 pessoas, eu não consigo atender mais do que isso. E todos vocês que entrarem nessa modalidade terão 2 dias de imersão presencial comigo e com visita técnica. Então, nós vamos selecionar algumas empresas do meu portfólio para vocês verem lá na prática como é que se gera valor no dia a dia das empresas. Então, a gente vai selecionar algumas empresas do meu portfólio, vou combinar o jogo com eles, vai ter contrato com vocês. A gente vai visitar essas empresas e vai ter 2 dias de imersão presencial comigo. Ainda a definir o local, provavelmente vai ser São Paulo ou Brasília, são os dois lugares, dois polos que eu tenho mais clientes, então em um lugar ou outro, isso vai ser marcado com antecedência, vai ser tudo muito bem conversado para que vocês possam estar comigo. Então, temos 3 modalidades: a modalidade social, super autoexplicativa, totalmente gratuita, com acesso a tudo e o certificado da MBA. A modalidade estratégica, para quem é? É para quem quer fazer um MBA e sair no dia seguinte com coisa para colocar em prática. Eu não quero só aprender, Gino. Eu quero aprender e eu quero usar. E eu quero usar onde? Eu quero usar na minha empresa, eu quero usar na minha rede, eu quero usar com o meu negócio, eu quero usar. Para quem é a modalidade 3? É para quem quer mais do que usar, para quem quer gerar valor para alguém, seja para sua própria empresa ou para você. Olha, eu não quero só usar, não é que eu quero trabalhar com isso, eu quero gerar valor de verdade. Eu quero na minha empresa poder gerar isso, eu quero ter a minha consultoria, eu quero melhorar a geração de valor dentro da empresa que eu trabalho hoje. Isso é muito mais voltado para pessoas que tenham influência, né? Então, se você tem influência na tua empresa, vale para você. Sou uma gestora, um gestor, eu de fato tenho poder para tomar decisão. Esse terceiro grupo é um grupo de decisores, de pessoas que têm condição. Para quem só pode executar, pode ser legal você ter essa experiência, mas você não vai colocar em prática como para quem tem a caneta para colocá-la. Então, isso aqui é para quem realmente tem condição de colocar isso em prática, certo? Além disso, Gino, gostei disso e quero fazer na minha empresa. Para grupos de a partir de 20 pessoas, eu consigo fazer uma modalidade executiva corporativa. Eu ainda consigo, se você tiver, por exemplo, mais do que 30, a gente pode criar objetivos estratégicos específicos para você. Então, quero colocar na minha empresa um MBA para a minha empresa. Qual é a vantagem disso? Você não vai trabalhar com estudos de caso criados por mim. Os estudos de caso são criados para a realidade da sua empresa. A gente vai fazer uma imersão ali. O que que você está precisando gerar de valor na sua empresa? Então vamos trabalhar esse MBA para que, de fato, ao final, a gente possa atestar que essas pessoas foram capazes de contribuir para os objetivos de aprendizagem que serão construídos junto com vocês. Essa é uma modalidade em company.
E ela serve tanto para consultores internos quanto para intraempreendedores. Pessoas que querem criar novos produtos na organização, querem criar novos projetos, querem de alguma forma contribuir para a geração de valor financeiro ou sustentável. Então aqui você tem a possibilidade de tanto intraempreender quanto também consultores internos. Essa é uma modalidade específica in company, tá? Por fim, Gino, o que mais a gente pode fazer? Além de todas essas possibilidades, você tem como patrocinar essa iniciativa. Eu não quero fazer o curso, mas eu quero patrocinar, eu quero ter o nome da minha empresa como uma patrocinadora ali. Há três cotas de patrocínio. A primeira é o impacto social, a segunda é agente de mudança, a terceira é repensando a educação. Elas têm valores diferentes. Vocês vão receber depois no e-mail o e-book, desculpa, o book de patrocínio, para que vocês possam conhecer. A minha organização não quer fazer MBA, mas ela quer colocar o nome dela numa iniciativa dessa. Essa iniciativa tem o potencial de repensar tudo que a gente conhece como educação. E se a gente conseguir fazer um modelo como esse funcionar com base da generosidade, hein? O que será da educação depois disso? E se a gente mostrar que as pessoas são generosas e que uma ajuda a outra e que a gente é capaz de fazer isso rodar por conta própria? Como vai ficar a cara de todo o resto do mundo depois disso? E se der tudo errado? A gente fez o MBA e aprendeu um monte de coisa legal. 5 modalidades, 37 disciplinas, 50 vagas executivas. Vocês vão receber isso tudo resumido, claro, além dos slides, além da gravação. Eu também vou colocar a minha equipe para tirar dúvida. Não é uma coisa básica de entender, não é só paga e tá ali o certificado. E agora eu imagino que antes de abrir para perguntas, vocês querem saber o que vai ter no MBA, né? Depois de explicar toda a estrutura dele, o que vai ter nesse MBA. Então eu vou compartilhar agora a página, ainda não está disponível para inscrição, logo mais vai estar, depois da nossa live eu vou abrir para inscrição. Então aqui é a página, você vai ter uma página sua, uma página do aluno, com todas as suas interações com a gente, documentação, lembrando que diferentemente dos meus cursos anteriores, não é só se inscrever e participar, você vai ter que mandar documentação, porque esse curso está cadastrado no MEC. Então eu preciso aprovar a sua documentação para poder saber dizer que você pode realmente ter o certificado. Bom, as modalidades a gente já falou delas, não preciso vir aqui novamente, mas eu quero falar sobre isso daqui. E agora segura na cadeira, porque você vai tremer aí. O que eu fiz? Sabe que às vezes me dá louca, né? Eu falei, cara, esse MBA, ele tem um propósito muito maior. E se eu mandar e-mail para essa galera que já ganhou a vida, que não é mais por dinheiro, e convidar esses caras para participarem disso comigo? Então eu mandei mais de 200 e-mails e você acredita que alguns caras responderam? Por exemplo, um cara que falou, quero estar com você, Geoffrey Moore. Quem já fez curso comigo sabe que eu falo dele pelo menos 7 vezes por semana. Autor de Atravessando o Abismo, Inside the Tornado e Dealing with Darwin. Fiz uma reunião com o Geoffrey Moore, mal conseguia falar, quase chorei na reunião. Paulo Caroli, brasileiro, autor do Lean Inception e de mais uma porrada de outras coisas, falou: Gino, eu tô com você. John Elkington. Você acredita que o John Elkington topou? Foi o cara que criou o conceito de triple bottom line. Foi ele que criou isso. Tudo que se ensina de sustentabilidade hoje, boa parte foi criada por este cara. Além disso, tem os nossos professores. Por exemplo, te contar um segredo. Sabe com quem eu tive coragem de falar? Harry Mintzberg. Eu mandei para o Mintzberg e ainda dei uma pinicada nele. Falei, professor, o senhor tem um livro falando que MBA não serve para nada, né? Eu tô criando um que serve. Vem participar comigo. Vem dar aula comigo. Falou, bora, vamos conversar. Ele marcou a reunião comigo, procura aí depois, dia 2 de setembro desse ano. Dia do aniversário dele. Ele veio na reunião no aniversário e falou, cara, me conta esse negócio. Aí eu contei a história para ele. Falei, professor, bora? Ele falou, não dou conta. Não dou conta. É muita gente, eu não aguento mais. Não é mais para mim isso. E sabe o que é legal? Contando uma fofoca aqui. Eu fiquei tão constrangido quando ele falou não, porque eu falei, putz, ele me deu um não.
Mas os canadenses, eles separam isso muito bem, né? Então ele falou não, e depois ele falou, mas vamos conversar um pouco mais, conta da tua vida. E ficou meia hora no dia do aniversário dele falando comigo, querendo saber quem eu era, o que eu fazia, da minha filha, do que eu trabalhava, do que eu estudava. Meia hora conversando com o Harry Mintzberg, que só não topou, porque tá com seus quase 90 já. Ele falou, não, cara, eu já não dou conta mais de iniciativas desse tamanho de energia. Mas obrigado por ter chamado, e ele gostou da iniciativa. Então, tem outros professores. Deixa eu te mostrar a trilha aqui. As trilhas, né? Esses caras eles confirmaram. Não quer dizer que não possa dar um imprevisto, tá? Então eu não posso dar minha palavra por eles, mas eu tenho o e-mail de confirmação de todos eles. Trilhas. E há outros que não estão aqui ainda que estão confirmando, e só por isso eu não coloquei os nomes. Trilha um: Fundamentos estratégicos de valor. Em cada uma das disciplinas, você tem. Deixa eu aumentar aqui para você poder ver melhor. Em cada uma das disciplinas, você tem a descrição delas. Cada disciplina tem em torno de 10 horas. Então, eu estou colocando o MBA como 360, só que você vai ter muito mais do que isso de estudo. E depois, claro que a gente pode mudar isso no certificado, imagino eu. Segundo, valor para clientes, usuários e produtos. Então, só passando rapidamente pelas disciplinas, eu não vou ler todas. Negócio, acionista, valor econômico, valor para stakeholder, valor de mercado, valor do tempo para o cliente, usuário e produtos. Então aqui vocês vão ver uma série de disciplinas, 90 horas de valor sobre isso. Só falando de valor. Cocriação de valor, valor vitalício, valor percebido, valor de produto. Terceira linha, projetos e governança de valor. Bom, essa é a minha área, né? Então aqui provavelmente é onde eu vou dar mais aula. Fluxo de valor, value stream, né? Cadeia de valor, perdão, aqui, fluxo de valor, value stream, value chain, cadeia de valor, valor na inovação, tem muita coisa legal aqui. O coordenador pedagógico do curso é o Felipe Bismarck, mestre e doutor pela USP, com pós-doutorado pela USP também, um grande amigo, padrinho da Isabel, e ele é o coordenador pedagógico disso aqui, ele que tá selecionando, que vai selecionar os professores. Valor social e sustentável, perspectiva antropológica de valor, valores éticos e morais, valor ambiental, valor cultural, valor público. E a quinta, valor humano e valor organizacional. Valor para indivíduo, valores pessoais, valor humano. Os valores tão chamados, tão famosos valores organizacionais, propostas de valor ao empregado e capital intelectual. Então são 37 disciplinas, totalizando isso aqui. Você lembra que eu falei que o modelo que eu criei até hoje não é sustentável? Todos os professores que eu convidei quiseram dar aula de graça. E eu não deixei. Porque senão vai ser mais uma iniciativa que a gente não consegue fazer a segunda turma. Então, todos os professores serão remunerados da maneira que o mercado remunera. Não da maneira que eles valem, mas da maneira que eles remuneram. Que o mercado remunera. E se Deus quiser, a gente vai poder fazer isso muito melhor. Para vocês terem uma ideia, eu estou chamando, por exemplo, ex-prefeitos para dar aula. Pessoas que não tiveram o nome em nenhum escândalo e que tiveram em pequenas cidades e saíram de lá com uma avaliação positiva. Sabe por quê? Para vocês saberem o que passa a vida de alguém que realmente é cobrado por valor todos os dias pelas pessoas que moram naquela cidade e votaram nelas. Então, quem vai dar aula para vocês são pessoas desse tipo, prefeitos. Outros são vice-presidentes de organizações. Outros são pessoas que trabalham realmente gerando valor para a sociedade, pessoas que mexem com sustentabilidade no dia a dia. Então, eu vou me restringir a dar aula naquilo que eu sei. Todo o resto são professores convidados. Não divulgamos os nomes deles ainda. Primeiro, porque vai ser surpresa, a gente vai divulgar um a um, pouco a pouco. O curso começa em abril e as inscrições começam daqui a pouco. Então, agora que eu já expliquei tudo, pelo menos tudo que eu achei que eu tinha que explicar, é, eu agora gostaria de ouvir vocês. Perguntas. Eu imagino que muitos de vocês vão querer expressar algum tipo de gratidão ou entusiasmo, e isso é muito valioso para mim, e eu peço que a gente, por favor, faça isso depois do final
A gente fica um tempinho para isso, para ouvir vocês, para poder agora realmente sanar as dúvidas das pessoas, dúvidas operacionais e tal, e depois a gente bate um papo sobre o quão legal você achou que é isso, certo? Miriam, pode abrir o microfone, Miriam. Mirla, tudo bom? Eu Espera já só um pouquinho fiz que eu não tô te uma ouvindo. outra ocasião Agora eu te ouço. Ah, tá. Eu já fiz contigo uma outra ocasião um curso. Era desses preparatórios para certificação. A minha pergunta é o seguinte: você falou para esse social que ele dá acesso por 12 meses. No entanto, você está prevendo de 14 a 18 meses o tempo da pessoa fazer. Considerando que já vai ter encerrado esses 12 meses, como é que ela faria para concluir, 12 meses depois do né? curso, hein? Então, acabou o curso, acabou hoje o Ah, curso, você tem 12 meses de acesso depois do curso às ferramentas. tá. Então tá bom. Falou, Acabei obrigado. o curso hoje, então fechou hoje. Entreguei ali o meu, meu último trabalho, não é bem o TCC, mas meu último trabalho da última disciplina, pontuei. Passei. 12 meses de acesso a partir dali. Tá. Não é 12 meses do curso, tá? Não, não. Entendi. Durante o É curso, isso depois. é instrumento de estudo, depois é instrumento de uso, Uhum. realmente, para você durante 12 meses. É isso mesmo. Muito boa Não, pergunta. legal, obrigado. Excelente pergunta. Forma de pagamento, Helber. A gente vai disponibilizar. Depois, primeiro passo, depois de se inscrever, vocês vão ter que encaminhar a documentação para a gente. A gente vai avaliar a documentação de vocês. Isso leva alguns dias. Estando tudo certinho e você estando apto para poder se inscrever no curso, a gente encaminha um link para você. Nesse link você pode fazer o pagamento por boleto, por Pix, ou então cartão de crédito. Tem uma série de opções que você pode fazer ali. Raul, Fala aí, Gino. Boa e aí, noite, cara, tudo bom? beleza? Tudo na paz. Ainda com as fronteiras eficientes, acabando com meus neurônios aqui, tá tudo bem, cara. Vai ter uma melhor agora, hein? É... Boa, boa. A pergunta é em relação à frequência, que foi um dos papos que a gente teve no último curso, o último encontro. A frequência que eu digo é a cadência. Quantos encontros semanais? De quanto tempo? Qual é o planejamento que se tem para isso? E o mais importante, se ele muda de tempo em tempo. Tipo, a cada 3 meses tem uma espécie de módulo, a cada 4 meses tem uma espécie de módulo. Então ali, sei lá, é segunda, quarta e sexta. Aí depois é terça e quinta. Aí pode mudar o dia, a hora. Eu queria entender o que que você pensou de cadenciar isso aí para ter que casar aqui com a rotina do trabalhador e da família. É isso, cara. Legal. Obrigado. Eu te agradeço. Para esse curso, pelo fato de ser um curso online, a ideia é que ele seja preparado para que as pessoas possam assistir de acordo com o tempo delas. Então, mesmo que você não consiga estar nos encontros presenciais, nos encontros ao vivo, você vai ter a opção de assistir à gravação desse encontro. Claro que sim, nunca é a mesma coisa, mas é claro que você vai ter. Também não é uma plataforma que você fique isolado do professor. Vocês vão ter acesso aos professores dessa forma, a gente vai poder interagir com eles dessa forma também. Cada curso, cada módulo tem uma quantidade de horas conceituais. Essas horas elas podem vir em formato de vídeo, em formato de áudio, em formato de texto, ou uma mistura de tudo isso e mais algumas coisas, que são os conceitos fundamentais daquele módulo. Além disso, haverá uma aula ao vivo deste módulo. E essa aula vai acontecer em uma frequência no máximo semanal. Eu ainda não tenho o calendário, mas isso vai ser divulgado muito em breve com a frequência no máximo semanal. Eu gostaria de trabalhar com uma frequência um pouco maior, por exemplo, a cada 2 semanas, mas eu preciso encaixar isso para poder caber dentro de 1 ano e meio, senão vai ficar 2 anos e a gente não quer que isso aconteça. Como a gente ainda está finalizando alguns ajustes de cronograma, principalmente considerando com professores que estão vindo de fora, é um pouco mais complexo, então logo logo eu vou distribuir, mas sim, vai ser uma frequência sempre, buscar sempre o mesmo dia. Pode haver uma aula que não vai acontecer no mesmo dia? Sim, mas a ideia é manter o máximo de previsibilidade. Mesmo dia, mesmo horário, sempre que possível. Pode ser que haja uma disciplina que muda, outra coisa, mas isso tudo é divulgado sempre com muita antecedência. Uma boa coisa legal, Raul, é que ao longo desses anos eu aprendi a trabalhar com turmas grandes. Então, não é um desafio para mim gerenciar uma turma com 5, 10 mil pessoas, a gente já fez isso. Então, sabe como se comunicar com um grupo grande e sabe a antecedência que a gente tem que se organizar. Além disso, vai ter uma equipe só cuidando disso. Portanto, a gente vai divulgar com a maior antecedência possível.
Carga Deixa eu horária. só completar uma coisa aqui rapidinho. Uma vez que você falou uma aula ao vivo por módulo, eu estou entendendo que são 37 módulos, que são 37 tipos de valor. É uma aula ao vivo para cada tipo de valor ou é uma aula ao vivo para cada um desses 5 T's aqui? Algumas delas vão consolidar duas disciplinas, dois tipos de valor em Ok, uma única aula, porque precisa ok. conectar. Mas a ideia é que a gente tenha pelo menos algo muito perto de uma aula ao vivo para cada um deles. Algumas vão consolidar, né? Show de bola. Obrigado, Gino. Valeu. Show. Ó, pegando uma gancho aqui com o Amon, Gino, estou concluindo o MBA online e a percepção ruim que tive foi sobre o número grande de disciplinas. Todas elas curtas e sem muito aprofundamento e sem uma conexão bem ajustada entre elas. No final, fiquei com a sensação de ter aprendido superficialmente muitos assuntos interessantes, nenhum deles em nível suficiente de profundidade para me sentir capaz de aplicar. Pensava esse mesmo risco e desafio? Amon, isso é uma baita pergunta. E sim, né? O que a gente precisa encontrar é sempre a resposta à pergunta fundamental, que é a maneira de aprender é por meio de aula? Eu entendo que não. E que cada vez menos é. Porque talvez há uns séculos atrás, quando o conhecimento estava dentro de uma parede, né? Então eu precisava estar em aula, porque o conhecimento estava dentro da cabeça daquele professor, ou dentro daquela biblioteca, dentro daquele livro. Então, nesse caso, eu precisava da aula para ter acesso. Eu percebo que se nós, professores, não nos ressignificarmos rapidamente, a gente vai ficar obsoleto se já não está. Isso quer dizer que eu não preciso colocar você 300 horas em uma disciplina para você poder aprender sobre aquilo. O que eu preciso é fazer a curadoria do jeito certo. E aí você aprende. Por exemplo, talvez 10 horas de aula seja suficiente, mas além dessas 10 horas de aula, onde você vai encontrar? Que livro você vai ler? Que vídeo você vai ver? Onde você pode conhecer mais sobre esse assunto? Que fórum você pode conhecer? Por isso esses grupos de mentoria são muito legais. Porque ali você vai ver as dores de quem está vivendo isso. Então o que a gente buscou fazer aqui? Em vez de crescer a carga horária para 600 horas e ser impossível de você conseguir colocar no teu dia a dia, que já tem muita coisa, misturar as formas de aprender. O foco do curso não é em ensinar. O foco do curso é em você aprender. E isso muda tudo. Onde eu tive esse insight? Com a Sharon Bauman no Training from the Back of the Room. O foco não é ensinar. O foco é que você aprenda. E a experiência muda isso. Plataformas gamificadas, artigos científicos, discussões, grupos, cocriação, curadoria de conteúdo, IAs exclusivas e uma série de ferramentas assíncronas para que você possa aprender também no seu ritmo, né? Porque é uma outra coisa. Se eu coloco 20 horas de aula, será que todo mundo aqui tem a mesma disponibilidade, o mesmo ritmo? Não. Então, como eu consigo descentralizar para que você possa aprender no teu ritmo, mas ter ferramenta para aprender? Isso é fundamental. Baita pergunta. Mário, o Mário tá falando e vocês estão ouvindo ou só eu que não tô ouvindo? Sem som. Eu tô sem som. Mário, enquanto você arruma aí, eu vou passar pro Gus, hein? Gustavão, fala com a gente aí, cara. Bom te ver aqui. Oi, obrigado, Gino. Muito bacana a sua iniciativa. É bom saber também, né, que você levou a Pioneira adiante, né? Muito boa a plataforma. E vai arrebentar É, agora, Gustavão. Ela vai ficar só para isso. Vai ter, cara, uma experiência. A gente tá criando uma experiência na Pioneira que você não imagina, aham. velho. Um ambiente, um ecossistema só para MBA. Pô, bacana, bacana. Quero ver esse novo ecossistema. Mas vamos lá. O meu é de forma prática, Gino, com relação à questão ali financeira, né, e também de disponibilidade das informações. Então, vamos lá. Nós vamos ter a modalidade social e aí vai ter, né, quem for querer a emissão de certificado, vai ter algumas ferramentas a mais, né, vai ter aquele valor lá de 5 mil. Aí, por questões econômicas, digamos que a pessoa iniciou na financeira, ela, em algum momento, ela pode fazer essa transição, passar para depois, né, a pagar esse valor aí? Existe essa possibilidade? Foi pensado sobre isso? Não, não foi pensado sobre isso ainda, Gustavo. Essa foi uma ideia que apareceu agora na tua fala e que eu vou levar adiante para a gente ver como a gente pode fazer transição de modalidades. Nesse primeiro momento, a única coisa que eu tenho certeza é que quem se inscrever na modalidade não pode mudar agora. Então, agora me inscrevi na modalidade Certo. X. Posso mudar? Agora a gente não tem um processo para isso, mas já vindo a tua pergunta, a gente já leva isso adiante para pensar em como a gente pode mudar futuramente para a pessoa não perder Uhum. o curso, né?
A única Sim. coisa é que, já pensando agora enquanto eu falo, tá? Para essa Uhum. pessoa poder mudar, precisaria ter a vaga gratuita disponível. Então, se não houver a vaga disponível, ela não consegue encontrar uma correspondência para cá. Se ela pagou, ela não consegue encontrar uma correspondência. Mas a gente pode pensar em como resolver isso. Eu tô Dá para falando até o contrário. Tô falando até o contrário. A pessoa começou no social e ela quer passar pro pago, entendeu? Essa vai ser a pergunta mais comum. A gente ainda não tem isso hoje. A gente pode, claro, pensar nisso para o futuro. Eu não sei se na primeira turma eu consigo viabilizar, porque tem todo um processo administrativo por trás que é muito oneroso. Mas já Uhum. fica a tua dúvida, eu prometo que eu vou levar adiante para poder pensar numa solução. Beleza, obrigado. Obrigado eu, cara. Muito bom. Cadê o Mário? Nada, hein, Marião? No seu Zoom tem um botãozinho que é o microfone, não tem? Tem uma setinha para cima. Nessa setinha para cima, você vai encontrar vários outros microfones. Vê se você tem algum para selecionar diferente. Pronto, agora, conseguiu? Tô ouvindo. Agora, Perfeito. agora Boa, Tá sim. Marião. ouvindo? Oba! Boa. Então, o Gustavo fez uma pergunta que complementa o que eu ia te perguntar, porque na certificação de VMO para Teacher, né, você conseguiu, teve muitos colegas que iniciaram na formação gratuita e depois migraram, né? E aí, essa era uma pergunta. A outra pergunta é, a questão do certificado, ele tem um reconhecimento da chancela do MEC, não tem? Tem, cara. É MBA de verdade mesmo. A gente tá com o curso autorizado na portaria do MEC já. Entendi. E Autorizado. aí, e aí, no caso, essa plataforma, qual seria essa plataforma de pagamento? Qual seria? Seria a mesma que fez o do VMO? Não, não, a gente tá. É diferente, porque como agora a gente está trabalhando com um pagamento maior também, e como precisa estar conectado, tem toda a documentação de vocês, tem que estar toda conjunta. Vocês, por exemplo, vão perceber que nesse site do MBA tem uma área do aluno. Então aqui vai ter toda a sua documentação, todos os trâmites, para que amanhã a gente possa fazer a comprovação junto ao MEC. Então não é a mesma plataforma, vai ser uma plataforma diferente e vocês vão receber o link. Depois de aprovada a inscrição, mandei os documentos, posso me inscrever? Aprovada a inscrição, a gente encaminha o link para vocês, mas é diferente, é mais robusta. Beleza. Show. Coisas a falar aqui, deixa eu ver. Bom, uma coisa importante é fazer um resumo geral do que tem aqui. Então a gente está falando do MBA, autorizado pelo MEC, então é um MBA de verdade. Duração, algo entre 12 e 18 meses. Nessa primeira turma, tem uma coisa importante que eu não falei ainda, perto de 14. Todo conteúdo do MBA vai ficar aberto na Pioneira. Mesmo quem não se inscreveu tem acesso ao conteúdo, tá? Só não tira o certificado. Para tirar o certificado tem que estar inscrito. Mas se amanhã uma pessoa que não se inscreveu quiser assistir às aulas, por favor, faça isso. Então, vai estar aberto para todo mundo o tempo todo na Pioneira. Temos algumas modalidades de inscrição. Modalidade gratuita, as vagas vão aparecendo à medida que elas sejam geradas. O que pode gerar uma vaga? Uma empresa patrocinar, uma pessoa patrocinar. Eu já vou começar, para dar o start, eu vou começar patrocinando algumas vagas. Como eu fico sabendo que vai ter vaga? Eu tenho que entrar no site e ver. Não tem nenhuma notificação disso. Então entra no site, quem estiver buscando vagas sociais, entra no site e vê. Não é bolsa, não tem que se humilhar, não tem que comprovar que não tem dinheiro, não tem que fazer nada disso. Quem não quiser pagar ou não puder pagar, tem uma vaga social, pega. Mandou a documentação, já era, tá dentro do curso. Depois, vaga modalidade estratégica. 5.000, todos os benefícios sociais e mais. Um kit físico que vai para sua casa, ferramentas que você pode utilizar depois para gerar valor, para poder trabalhar com isso, e mais uma série de templates, instrumentos que vão para você. Modalidade, para quem é essa? Para quem quer colocar em prática, quem quer praticar o curso. Modalidade da consultiva, né? A modalidade de formação de consultores. Para quem serve? Para quem quer gerar valor na sua organização ou na organização que você está criando, na sua enquanto pessoa ou na sua enquanto empresa. O que você vai ter?
tudo das outras, mais a formação exclusiva de consultores, com a possibilidade de participar comigo de projetos reais, 2 dias de imersão presencial, indicação para projetos quando for o caso, e mais uma série de outros benefícios, além das 2 ferramentas, software mais 3, 5 softwares à sua disposição. Tiago. Tiagão, abre o áudio aí, cara. Vê se chegou para você uma. Aí, agora sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Gino? Tudo e você? Bom, Gino, a minha pergunta é a seguinte: eu estou fazendo MBA online, só que eu ainda não finalizei a minha graduação. Ou seja, eu estou terminando minha graduação em engenharia e estou fazendo MBA já adiantado, antes de terminar a graduação. Ou seja, eu não tenho certificado ainda da graduação. Para mim fazer essa inscrição, eu vou precisar apresentar o certificado da graduação ou eu consigo fazer que nem esse MBA que eu estou fazendo? Eu fiz essa pergunta para no momento do cadastramento do curso e a informação que eu tive é que precisa do diploma para poder fazer isso. Então a informação mais mais recente que eu tenho é que precisa mesmo, Tiagão. Boa. Beleza, obrigado, viu? Obrigado eu, cara. Sucesso aí nessa correria que você tá, hein, velho. Opa, tem que correr, né? Correr atrás do prejuízo. Cuida dos cabelos aí, cai tudo se ficar assim. Fala, Gustavão. Só um ponto aqui, que surgiu uma dúvida aqui no chat. Eu respondi, tô com medo de ter respondido errado, né? Opa. Perguntaram aqui se a vaga social gratuita tem direito ao certificado. Quem pode responder para mim? Tem ou não tem? Tem que pagar para ter o certificado, certo ou errado? Errado. Errado. Tem direito de certificado. Essa é a grande diferença dos outros cursos. Antigamente a gente não conseguiu viabilizar isso. Agora a gente vai conseguir. Então a ideia é que todo mundo receba o certificado, pagando ou não pagando. Para isso a gente tem que ter o quê? Tem que parar em pé essa ideia. Vai parar? Eu espero que Sim. sim. Tô muito confiante. Beleza. Show. Desculpa aí, Certo? Lorena. Imagina, boa, boa. Você tinha respondido o contrário? Sim, eu tinha respondido que não tinha então, certificado. então não precisa, não precisa. Se você conseguir se inscrever na modalidade gratuita, fez a inscrição, tá com tá com a documentação ok, inscreveu, já era. Não tem mais nada. Marise, são 3 modalidades. Modalidade 1, free. Modalidade 2, que é a modalidade para colocar em prática 5.000 à vista. Ou deixa eu colocar aqui. Vai estar também bonitinho lá no site do curso para vocês. Vocês vão receber depois da nossa reunião de agora. Até amanhã, o Matheus do meu time vai encaminhar para vocês o manual do patrocinador. Arrume, ajuda a gente, manda patrocinadores para cá. Isso é importante, é isso que viabiliza também. E também todas as informações que a gente teve hoje, resumidas. Modalidade estratégica: 5.000, com o benefício do kit, com o benefício das ferramentas, com o kit que vai chegar na sua casa, mais as ferramentas, mais os 2 softwares. Claro, também tem a IA personalizada, específica para vocês aqui. Modalidade executiva, que é a de conformação de consultores, 14.900, tudo da outra, mais a Mystery Box, que vai bem bonitona. Você nem imagina o que tem aqui dentro dessa Mystery Box, é bem mais bonita do que vocês estão imaginando. Além disso, mais 3 ferramentas, totalizando 5 ferramentas ao todo, softwares que vão ficar disponíveis para você. Aí uma coisa importante: nessa modalidade, o software é vitalício. Isso é importante, hein? Os softwares aqui são para a vida toda. Mais a formação de consultores com certificação oficial ao término do processo, se você passar por ele, né? Não é só fazer as aulas, mas a oportunidade de trabalhar com casos reais, aprender a precificar propostas, gerar valor em propostas de consultoria, participar de projetos comigo, ter acesso a uma rede bem exclusiva e bastante ativa de profissionais e também, claro, participar da imersão presencial 2 dias comigo, participando na vida real ali junto com empresas. Herbert, fala com a gente, cara. Fala, Dino. Boa E aí, noite, tudo velho, tudo bem? bom? Beleza. Cara, essa última modalidade, né, ela vai requerer algum requisito específico ou a mais para poder participar dela?
Não, há uma Não? limitação de vagas, não há nenhum Ok. processo de seleção, é você que vai julgar se é para você. Então, por exemplo, se você, Beleza. para quem é essa modalidade? Se você é um gestor, uma gestora que é cobrado no seu dia a dia por gerar valor, é para você. Se você está querendo fazer um Uhum. redirecionamento de carreira, olha, eu quero montar a minha consultoria. Certo. Eu quero começar a ter a minha consultoria, eu quero começar a gerar negócio, eu quero começar a ganhar dinheiro, eu quero começar a ter uma visão de como um consultor trabalha, eu quero ter uma rede. O que o consultor precisa? Primeiro, precisa ter método. Segundo, Sim. precisa saber precificar e demonstrar o valor do seu trabalho. Precisa ter networking. Precisa ter indicação. E precisa ter o quê? Vivência. São 5 fatores que a gente vai trabalhar Beleza. nessa modalidade. Então, ao término, você vai ter os 5 exercícios necessários para você começar a gerar receita com a tua consultoria e começar a ter um network que possa te ajudar, inclusive contando com a minha ajuda. Lembrando que isso não é para todo mundo, isso é necessário que você atenda alguns requisitos para poder estar participando de consultoria comigo, mas estará Uhum. disponível para esse grupo com certeza. Eu quero, né? O valor de Eu preciso. 14. Excelente. O valor de 14.900 ele é à vista? O valor de 14 mil é à vista ou parcelado em 12 vezes de 16.500. Andressa falou em 24. Andressa, Ah, é, tá. me manda depois uma mensagem para a gente poder ver como é que fica a questão de juros, tá? É possível parcelar em mais vezes, mas certamente isso traz um pouquinho Ah, mais tá. de juros para você nisso. Mas é possível. E ó, gente, na É, boa mesmo, pega um MBA executivo aí de qualquer lugar, que não vai ter nem um terço disso que tem aqui. Vê o preço lá. Ô, Gino, perdão, cortar aqui e não levantar a mão. Posso falar? Opa, Eu só Andressa. comentei, tudo bem? Eu só Tudo você. comentei porque, assim, o valor que a gente consegue, né, agregar na carreira, talvez não, compense com certeza pagar esses juros ao longo do tempo. E, Então, para é mim, eu isso. falo que agora apertaria um pouquinho, né? E, aliás, pouquinho, bastante, Eu mas o imagino. valor que você vai entregar eu acho, não tenho certeza que mesmo pagando o juro, a gente consegue ter esse retorno sobre o A ideia, investimento ao longo. a ideia é essa, a né, ideia Andressa? é justamente essa. Eu não posso prometer, porque tem muita gente que faz isso, né? Vende consultoria e fala, faz aqui, paga 40 pau. Esses dias me ligou o cara, posso até falar o nome, porque não é segredo. O cara do Flávio Augusto lá me ligou, eu até tretei com ele no telefone aqui. Que ele me ligou pela terceira vez para me oferecer uma consultoria de 2 dias, 40 pau. Ou perto disso, 30 e poucos mil. 2 dias ali. Falei, o que você me dá de retorno em relação a isso? Não, o sucesso depende de você. Falei, amigo, desculpa, mas aí, quem que você consegue? E o cara não sabia nem a minha empresa. Eu falei, me fala, se você me falar o que a minha empresa faz, eu compro. Olha, troquei com 7 copas, hein? Se o cara fala, eu tô lascado. Depois eu falo, não, mentira, tava brincando. Aí ia ter que comprar. Falei, me fala o que a minha empresa faz. Se você descrever o que a minha empresa faz, eu compro a consultoria de você, a mentoria de você. Falou, eu não tenho, é justamente pra isso que eu tô ligando. Eu falei, amigo, você tá ligando pra oferecer um troço de 30 pau pra mim e você não sabe nem o que eu faço? E você tá querendo me dizer que você vai me ensinar a vender? Ah, não, me desculpa. Assim não dá, não. Assim não tem jeito. Então não dá pra eu prometer, Andressa, que, ó, paga 14 que você vai receber 20. Isso seria uma maldade, um crime com vocês. Mas o que eu posso prometer pra você é que essa modalidade vai te dar ferramentas pra vir trabalhar junto comigo e com outras pessoas e eventualmente ganhar muito mais do que isso, sim. Por que não? Eu É que eu já te espero que sim. acompanho há um tempo, né? Desde o MBA, eu fiz um projeto MBA em projetos na USP, então eu já te acompanho faz tempo, então Obrigado. já Eu, sei tudo que você entrega. eu espero que vocês venham trabalhar comigo, inclusive possam me ajudar, porque braço hoje eu não tenho. Tomara que dê certo. A ideia é essa mesmo. Inclusive, esse tipo Ai, de ideia não surge da minha cabeça. Pergunta pra Fernanda, ó a cara da Fernanda Marques aqui, ó. Isso é eles que estão comigo, ó, já há muito tempo batendo na minha cabeça. Escuta, você tem que formar gente, você tem que formar pessoas, você não vai dar conta. Eu precisei ficar mais velho ainda, cansado para falar, elas tinham razão. Se eu tivesse ouvido a Fernanda há 7 anos atrás, eu já teria resolvido o meu problema. Então, isso não tá nada sendo criado hoje, não. Mas há possibilidade de flexibilização, né, Gina? Acho que essa é a pergunta final aí. Dá sim, De sempre. pagamento. Pessoal, não é por Tá. causa disso que ninguém vai fazer. Sempre tem Beleza. jeito, Obrigado. sempre tem jeito, ó. Inclusive, ó, esse é o telefone, meu telefone, pessoal. 992411972. Aqui já vocês sabem que nunca é por causa disso. Nunca é. Nada é rígido aqui ao ponto de afastar vocês.
Show? Vocês acham que o salto foi grande em relação a Behavior, Chronicle? É, né? Já imaginou? 300 e poucas horas. Já imaginou ter que gerenciar gente agora? Agora tem que gerenciar professor. Imaginou o quanto eu vou crescer num processo como esse? Eu espero que vocês possam estar comigo nessa jornada. Obrigado por terem me permitido realizar um sonho, independentemente do que vai acontecer daqui para frente. Já posso dizer que nós lançamos o primeiro MBA gratuito do mundo que eu conheço. Todos os outros têm um monte de critérios. Esse é o primeiro gratuito. Se você quiser estar comigo nessa jornada, venha, eu estou precisando de você. Peça para pessoas virem, independentemente da modalidade, traz gente, leve essa iniciativa à frente. Quem sabe a gente coloca o nosso país para ser conhecido como aquele que inventou ou reinventou a educação. Vou passar para a Miriam e depois eu abro para falas finais antes da gente ir jantar. Miriam. Não, desculpa, eu apertei eu estava apertando reações aqui e Ah, acabou legal. esbarrando na mão aqui, Muito desculpa. bom. Imagina. Pré-requisitos. Não, nenhum pré-req, hein? Só o pré-requisito que o MEC pede. Tem que ter ali a graduação. Quando vai começar as inscrições? Amanhã. Vocês vão receber os primeiros e-mails com as orientações e vão receber o endereço de um grupo de WhatsApp, que é onde eu consigo me comunicar melhor com vocês, para não perder vocês agora, né? Estamos todos aqui, vamos entrar num grupo, a gente vai conversando por lá. As primeiras vagas são disponíveis para vocês. Isso deve chegar até meio-dia. Comecinho do dia de amanhã, até meio-dia chega para vocês. Eu só vou lançar nas redes sociais depois de mandar os e-mails para vocês e tá com vocês lá já conectados. Então, espero vocês. Marcílio, fala com a gente. Oi, Jean, boa noite a todos. E aí, cara? Estou só com uma dúvida a respeito da graduação. É graduação em qualquer área de conhecimento? Em qualquer área. O MEC não tem nenhum pré-requisito para isso. Você tendo um diploma que seja reconhecido como graduação, o que pode ser bacharelado, 4 anos, ou 2 anos de tecnólogo, funciona super bem, está dentro do curso. Ah, perfeito. Respondido. Obrigado. Maravilha? Ó, bora nessa? Bora repensar a educação? Bora mostrar que o povo é generoso e que a gente consegue se manter com uma rede positiva? Gino, já tenho 65 MBAs. O que eu vou fazer com esse? Olha, MBA você já tem. Vem recriar a educação comigo. Espero você. Capricha lá então. Até a próxima. Boa noite. Até amanhã. Valeu, Gino. Tudo de bom, Valeu, parabéns. galera. Tchau! Odeio desse negócio. Parabéns, Gino. Tô super empolgado e feliz. Então venha com a Parabéns, gente. professor. Com Bobeia certeza, eu não. vou. Não vou bobear, não. Tchau, gente. Esse aqui foi um presente de Natal, viu? Papai Noel chegou, foi cedo. Estou esperando vocês, hein? Tá bom. Um abraço, Gina. Gente. Obrigado. Um Eu- abraço. Galera. Muito Boa bom. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Legal. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Jean.